Olá, estamos de volta para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. E o ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Também Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro. E a nossa mais nova filial, município mineiro de Santa Rita de Jacutinga, cujo templo situa-se bem em frente à praça principal da cidade. Se você ainda não frequenta a Escola Bíblica Dominical, você é o nosso convidado por excelência. Esteja conosco todos os domingos, a partir das 8 horas, para estudos das lições bíblicas do trimestre. E a nossa escola é a melhor escola do mundo. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical. É o mais novo lançamento para estudos de lições bíblicas de escolas dominicais no meio evangélico. O nosso tema deste trimestre é o avigoramento em vasos de barro. Durante estas lições, estaremos comentando sobre a importância do avivamento para a cura interior. E a lição de hoje, lição número 9, 29 de maio de 2022, temos como tema o princípio bíblico para a família. O nosso texto áureo está fundamentado no livro de Salmos, número 107, verso 41, que assim diz: Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Verdade aplicada: nenhuma sociedade será bem-sucedida se não for formada por famílias bem-sucedidas. O caos ou a organização de uma comunidade são estabelecidos conforme a definição dos padrões morais para esta mesma sociedade. A família é a primeira instituição divina e é também a primeira escola da vida. Os nossos objetivos para esta lição são os seguintes: explicar o papel paterno como desenvolvimento de liderança, elencar os diversos tipos de amor, apresentar os riscos de uma disfunção educativa. E os nossos textos de referência encontram-se também no livro de Salmos, Salmo 128, versos 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.
Introdução. O psiquiatra e escritor Augusto Cury escreveu: se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga. E o tema do item número 1, os constituintes do amor. O amor não representa um mero ato de afeto, mas requer o equilíbrio entre afeição e limites. Os limites são os responsáveis pelo surgimento da obediência às regras, direcionamento e segurança moral. O sentimento de afeto, por sua vez, gera compaixão, o estado solidário e o desenvolvimento das emoções. A paridade entre limites e sentimentos de afeição explicam o sentido de liberdade. O princípio bíblico para a família leva ao direcionamento da produção de respeito, maturidade e intimidade. A liberdade verdadeira é um dos constituintes do amor, que tem por base a aplicabilidade, de maneira dosada, de limites e afeição. A dose tanto tem poder para matar ou curar. A licenciosidade de costumes é o amor sem limites. O amor verdadeiro é todo um conjunto formado de afeição, limites e liberdade. Subitem 1.1. O papel paterno como desenvolvimento de liderança. O modelo de comando paterno contribui para o estabelecimento da capacidade dos filhos ocuparem uma posição de liderança com base na direção, limites e segurança. A relação mútua que se estabelece entre pais e filhos cria um referencial que serve para orientar. Pais ausentes acabam frustrando seus filhos, pois a carência afetiva desemboca numa crise existencial. O papel paterno serve de referencial para que os filhos possam alcançar uma direção na vida. Subitem 1.1. O papel paterno como fundamento de limites. O estabelecimento de limites corretos, como um dos papéis paternos, orientam os filhos a fazerem opções morais, também de forma correta, durante a formação do seu caráter. O caráter é o feitio moral, a firmeza e a coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa determinam a sua conduta e a sua moralidade no desenvolvimento do seu caráter. O papel paterno será sempre um referencial para os filhos, e isso os farão progredir seu conceito com relação à autoridade, pois os limites estabelecidos através do estilo de vida dos pais é que vão estabelecer o nível de proteção moral e espiritual dos filhos. Subitem 1.3. O papel paterno como administrante aos filhos. Discipular é ensinar os filhos a guardarem no coração os mandamentos divinos. Há muitos pais que cometem o erro de apenas ensinar os mandamentos bíblicos aos filhos,
sem orientá-los a guardarem no coração? Doutrinar a guardar os mandamentos produz obediência e temor ao Senhor. Só se obedece a Deus aprendendo a obedecer, e a obediência produz intimidade com Deus. Outros pais cometem o crasso erro de acharem que estão ensinando seus filhos a amarem a Deus, obrigando-os a irem à igreja. Essa não é a forma correta de aproximarem os filhos a um relacionamento com Deus. Na verdade, filhos que são convertidos à força acabam desviando-se ao atingirem a idade adulta. A única ministração que nossos filhos conseguem assimilar é o nosso estilo de vida. O papel paterno como ministrante aos filhos é de fundamental importância como referencial de vida e valores. Item 2. O papel paterno como protetor da família. A autoestima é a estima que a pessoa sente por ela mesma. Essa percepção do senso de confiança é adquirida através da índole paterna. O estilo de vida, a disposição natural e o provimento são partes que constituem segurança e proteção. O perfil comportamental dos pais reflete seu papel como indivíduo que ampara e supre as necessidades do lar. Subitem 2.1. O papel materno como adjutora. A figura materna traz à lembrança a nossa total dependência do Espírito Santo. A mãe é a pessoa que transmite sustentação e não se atrapalha quando trata de seu filho. A mãe que se mantém sempre presente no dia a dia dos filhos é um indicador de que eles não terão dificuldade para o estabelecimento de maior intimidade com o Espírito Santo. Ela estará pronta para compreender as reais necessidades dos filhos e é capaz de fazê-lo com muita galhardia. A cobertura espiritual da mãe que ora por seus filhos resulta em facilitação para o recebimento de bênçãos sem medida. O pai é o gestor do lar, mas quem o edifica é a mãe no papel de mulher sábia e adjutora. Subitem 2.2. A afetividade no amor ágape. Afetividade é o conjunto do fenômeno psíquico que é experimentado e vivenciado na forma de emoções e de sentimentos. Ela se manifesta durante o relacionamento através do afago, do entendimento, do respeito mútuo e da paciência. Isso é o que existe de mais básico no amor conjugal. O segredo desse tipo de relacionamento é não deixar brechas para que a discórdia e a provocação possam encontrar espaço para agirem no relacionamento do casal. Muitos relacionamentos conjugais acabam por falta de afetividade entre os casais. Subitem 2.3. A sexualidade do amor eros. O caráter dos filhos começa a ser moldado com a preservação da fidelidade conjugal. A fidelidade entre o casal protege os filhos dos constantes ataques do inimigo. Em contrapartida, o estilo de vida imoral de um dos cônjuges pode dilapidar o relacionamento familiar. O amor eros
desde que utilizado dentro do casamento, não é promíscuo. No entanto, é preciso ter cautela com esse tipo de amor. O amor eros é um tipo de amor que reage de forma fisiológica e psicológica. É mutuamente respeitoso, onde o homem e a mulher se satisfazem de forma plena e igualitária. Foi Deus quem criou o amor eros para dar prazer ao casal e procriar através da conjunção carnal. Ele não criaria nada que tornasse o homem e a mulher vergonhosos, de modo opressor ou injusto. Item 3. A amizade do amor filéu. Tecnicamente, o verbete philos é um termo de origem grega, porém, pela distinção feita pelos cristãos, o amor philos pode ser compreendido como sentimento de simpatia natural, ou seja, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. No Novo Testamento, temos exemplos de amor philos sendo utilizado para indicar afeição íntima. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 36. O espírito de convivência cordial proporciona a união entre pessoas, capacidade de liderança e sustentação. Quando há ajuste físico, emocional e espiritual entre os cônjuges, cria-se um referencial que serve de base para os filhos. Subitem 3.1. A disfunção da mãe imperativa. Uma das disfunções básicas fala a respeito da mãe que assume todo o comando. Quando o marido torna-se nulo na própria casa, gera insegurança na família. A mulher toma atitudes que denotam mando e tenta ocupar o espaço vazio deixado pelo chefe do lar. Ele renuncia à sua liderança por vontade própria, no intuito de não conflitar com a esposa, mas só consegue torná-la cada vez mais insegura em relação a ele. No relacionamento conjugal, o fator que fragiliza a mulher é a falta de segurança que o marido transmite a ela. Já o ponto fraco do marido é sentir-se desrespeitado pela mulher. Esse processo que se realiza durante o casamento produz a inversão dos papéis entre o casal. Item 3.2. A disfunção do pai imperativo. O abuso de autoridade ocorrerá sempre que o pai fizer uso da sua autoridade paterna para abusar das suas atribuições, fazer mau uso das prerrogativas que lhe fora conferida, inclusive no que diz respeito à administração dos bens em nome dos filhos. A disfunção do pai imperativo trata do abuso de autoridade. O pai que lança a mão do autoritarismo está acostumado a ferir pessoas, anulando os seres humanos. O pai autoritário caracteriza-se como alguém que exige obediência absoluta às suas regras ou cega à sua autoridade. Ele se opõe à liberdade individual e requer obediência inquestionável da esposa e filhos. Filhos de pai impositivo têm forte tendência para se tornarem rebeldes, pois o machismo anula e apaga a figura materna.
Pai ditatorial costuma gerar filhos tremendamente inseguros e revoltosos. Não acatam ordens de ninguém e são insubordinados. Item 3.3. Consequências da disfunção de autoridade. Os limites precisam ser estabelecidos visando a preservação dos relacionamentos e não o contrário. Quando ocorrem limites impostos sem nenhum vínculo, a personalidade e informação cresce distorcida por causa das atitudes legalistas, ou seja, condutas que levam a análises sem questionamentos para fazer prevalecer ideias fundamentadas no uso abusivo e inconveniente das leis, sem abrir opções de mudanças das mesmas. As regras particulares são impostas e ponto final. O ideal será buscar o consenso entre pessoas para que o exercício da autoridade possa prevalecer. Ninguém governa ninguém sem o seu consentimento voluntário. Há muitos chefes que não lideram, pois não são líderes. Leis autoritárias e abuso de autoridade propagam corações feridos e oposição à autoridade. Conclusão. Nesta lição, estudamos as origens de muitos problemas que afetam diretamente as pessoas, porque o sistema familiar foi a causa de muitos males. Toda a base que dará sustentação à vida adulta foi sedimentada aqui. Pilares como o direcionamento certo com os seus respectivos limites trazem segurança à família, fonte de sustento e estrutura regular das partes que constituem uma família. A distorção da sexualidade e a ausência de afetividade e do convívio cordial e prestimoso são a causa principal dos problemas relacionados ao relacionamento familiar. A família é a primeira escola. A verdadeira igreja começa na família e todas as necessidades primordiais para o pleno desenvolvimento da personalidade dos filhos devem começar nos laços familiares. Não podemos deletar nossa memória e muito menos mudar o que se passou. Mas podemos recomeçar e estabelecer o princípio bíblico para a família de acordo com o projeto de Deus, tendo como referencial o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. E assim, amados, concluímos mais um dos nossos estudos. A nossa revista Ebenezer Dominical fala do avigoramento em vasos de barro. Na próxima lição, lição número 10, estaremos falando sobre como superar o desprezo. Esteja conosco todos os domingos, às 8 horas. E o nosso endereço, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Até a próxima oportunidade. E que Deus a todos abençoe de forma abundante.